E para tratar sobre esse caso do estupro dessa criança de 5 anos, o programa Fala Comunidade está aqui, na delegacia. Ao meu lado, a delegada titular das investigações, doutora Tânia. Doutora Tânia, já se vão quase 60 dias de investigação. Um crime que chocou a cidade de Araguaína: estupraram uma criança de 5 anos. Comprovadamente, laudo médico garante que ela realmente teve essa violência no seu corpo. E um professor da rede municipal de ensino é o principal suspeito. Doutora, como está acontecendo essa investigação e vocês já têm uma decisão a respeito de quem é o culpado desse crime bárbaro? Sim, logo que nós tomamos conhecimento da situação, iniciamos as investigações, que já vão aí em torno de 2 meses de investigação. Levamos tempo para conseguir levantar toda a problemática, não é? E conseguir elementos comprobatórios da ação delituosa e da autoria. Conseguimos fazer todo esse trabalho de investigação e fazer as constatações devidas, e conseguimos, inclusive, a prisão preventiva dele. O professor Rodrigo é, de acordo com as investigações, o autor desse crime de estupro contra uma aluna do colégio? Infelizmente, sim. Nós fomos questionados, muitas vezes, pela sociedade, pelos telespectadores do programa, falando: a mãe demorou a ver, a criança tem 5 anos, será que está falando a verdade? Isso não é uma montagem para tentar atingir um professor? O que levou a senhora a acreditar e a pedir a prisão do Rodrigo diante desse caso? Quais foram os elementos? Aquele momento que a senhora falou: é ele? Bom, inicialmente, quando pegamos a situação, ela estava muito conturbada, até em função do estado psicológico da mãe. A mãe estava muito exaltada, a mãe estava muito fora de controle. Então, ela acabou por promover uma movimentação complexa, até em relação às crianças, que ela chegou a procurar as demais crianças, que foram 3 crianças. A filha dela foi a que sofreu o abuso. Mas as 2 outras crianças, elas estavam juntas. Tem mais crianças, então, envolvidas nesse momento do estupro? Sim. Porém, não sofreram o estupro, sim, mas estavam com a criança, a criança que passou pelo abuso. Vocês chegaram aí no colégio, doutora? Sim. Como nós iniciamos, quando eu peguei a situação anteriormente estava trabalhando no caso a delegada que estava à frente da infância. E depois eu assumi aqui a delegacia da infância e recebi a situação. E passamos, então, a colher todos os elementos de prova. Dentre elas, a oitiva da criança que passou pelo abuso e as outras crianças que também estavam junto. Então, havia uma confusão muito grande, né, em relação às crianças, porque a criança que passou pelo abuso, ela insistia em dizer que as 2 outras crianças estavam com ela na ocasião. E as 2 outras crianças, na oitiva, e aqui na presença dos pais, sempre acompanhadas, com psicólogo e tudo, as crianças diziam que não estavam juntos no momento da consumação do crime. E aquilo ficou muito duvidoso para nós, né? Então, as crianças misturavam a história, né, o relato, em função da mãe ter exteriorizado demais, né, a mãe da criança que passou pelo abuso. E estava tudo assim confuso, uma névoa, né, muito complexa. E resolvemos, então, diligenciar na escola, enxergar pelos olhos daquela criança. Aqui no ambiente frio da delegacia, o que você pergunta fica muito tênue, ela responder sem uma ambientalização. Foi essa providência que a gente Então, vocês levaram a criança para o colégio onde ocorreu o fato. Então, a criança também foi junto? A criança foi junto. Quem mais foi nessa diligência que vocês fizeram? A criança, a mãe, o conselho tutelar. Tivemos um representante do conselho tutelar para acompanhar toda a diligência. A pessoa responsável pela escola, que abriu a escola, foi num fim de semana, onde a escola
teria que estar vazia, né? O ambiente tinha que estar vazio de qualquer interferência. E a criança, e quando chegamos lá, organizamos tudo, a criança nos levou diretamente ao local. Pois é. Como conseguiu estuprar uma criança de 5 anos de idade que não gritou, não fez nenhuma ação, no meio das aulas acontecendo? Era uma sala de aula onde aconteceu o estupro? Que sala é essa? Que lugar é esse? Era um quarto? Como o cara que é professor conseguiu driblar todo mundo de um colégio e cometer esse ato dentro da escola, doutora? Vocês conseguiram entender isso? Inicialmente não foi dentro em nenhuma sala de aula, nenhuma sala ali do ambiente escolar onde eles comumente convivem, né? Elas foram atraídas para o ginásio que está em construção, logo agregada à escola. É uma área onde as crianças mesmo dizem... Tem acesso? Sim, são proibidos de ir para lá, até porque tem material de construção, tem toda uma situação lá. Então, eles são proibidos de ir para lá. No entanto, elas foram capturadas justamente e levadas para aquele ginásio em construção. Ele é deserto, não tem ninguém. Sim, não tinha. As obras estavam paradas. Eu vou fazer uma pergunta aqui, doutora, que é difícil para pai fazer, até para a senhora que lida com o crime talvez responder. Mas quando a senhora conversou com a vítima, com a criança de 5 anos, ela contou como foi o ato sexual? Ela chegou a explicar para a senhora como foi que o criminoso fez com ela? Sim. Tem como a senhora passar pelo menos a parte que é possível a senhora explicar para a gente? Bom, no momento da diligência, nós tomamos por precaução que a mãe não estivesse presente. O Conselho Tutelar estava presente e representaria a mãe, sim, até porque a mãe emocionalmente poderia interferir. E ela nos levou até o ambiente onde aconteceu. Criança. Ela informa que as outras duas crianças, amiguinhas, foram colocadas no quartinho que será vestiários, né? Ainda em construção. Deixou as duas e levou a outra criança para a outra salinha do lado. Por isso elas insistiam em dizer a salinha. Essa é a sala, não é sala de aula, não é a sala de aula. Entendi. Né? E ele, dentro dessa sala, tirou a roupa dela? Sim, ela explica tudo. Ali no local, ela disse, se posicionou, de que forma ele a colocou, tirou a roupinha dela, tirou a roupa também dele e executou o ato. Ela conta como foi que ele finalizou o ato sexual? Sim, ela conta que tirou a roupinha, botou a mão na boca, dizia para não gritar. E ela disse que sentiu muita dor. Perguntei se ela chorou mas que não conseguia gritar porque ele colocava a mão na boca. E ameaçou, segundo ela, ele ameaçou. Ela lembra das vestes dele, das roupas? Lembra. Ela fala com detalhes, pequenos detalhes das vestes dele. Para que a senhora pudesse dar a legítima fé nesse depoimento da vítima, a senhora consultou psicólogos? A menina foi submetida a algum exame para saber se ela realmente desfruta da sã consciência, a criança? Sim, ela estava, durante o período todo de investigação, ela estava em acompanhamento psicológico. O laudo psicológico é muito claro e informa que ela tinha plena capacidade, né? Tem plena capacidade de discernir e dar toda a declaração do trabalho que a gente fez. Diante disso, vocês já tentaram localizar o Rodrigo, falando com o pai, falando com familiares? Como é que está a tentativa de vocês de falar com ele sobre esse caso, já que agora a justiça determinou a prisão? O senhor Rodrigo, ele já tinha sido ouvido aqui na delegacia, tinha dado a versão dele. Porém, após sair a decretação da prisão dele, nós não conseguimos mais localizá-lo. Já procuramos por todos os locais possíveis, né, endereços que ele deixou, e mesmo nas investigações, levantamentos, onde possivelmente poderia se localizar ele, não conseguimos localizá-lo mais. Rodrigo pode, então, ser considerado hoje como foragido da justiça? Para nós, sim. Dadas as diligências que nós já efetuamos, e
Já ligou nós, para o pai, para a mãe, delegado, advogado? Para todas as pessoas possíveis. O senhor esgotou todos os contatos? Sim, os recursos possíveis de localização, nós já tentamos. Não conseguimos informação sobre ele, sobre o paradeiro dele. Doutora, para ficar bem claro, a senhora acredita que ele é o autor do estupro contra essa criança de 5 anos? Nós trabalhamos com evidências, né? Trabalhamos com evidências, com elementos que possam trazer essa comprovação. Diante do trabalho que nós fizemos aqui, para nós, sim. Para nós. Ministério Público também acompanha o raciocínio da delegada das investigações? Quanto ao Ministério Público, o promotor de justiça, inclusive, já ofereceu denúncia, né? Representou pela prisão preventiva dele também, mas agora ocorre o curso normal, né, judicialmente, cabe agora ao Poder Judiciário definir a situação. Bom, Rodrigo agora tem um mandado de prisão contra ele e as diligências, já que esgotaram de forma, vou dizer, amigável, de forma mais institucional, ligar para pai, ligar para mãe, endereço, já que com essas formas não conseguiram localizá-lo. Tem um mandado de prisão. Qual é o caminho agora, doutora, para colocar as mãos nele? O caminho é continuar diligenciando, tentar localizar, saber do paradeiro dele e, em especial, como toda pessoa que está em fuga do distrito da culpa, que a população nos auxilie, né? O pessoal de casa pode ajudar nesse caso? Sim, pode ajudar nesse caso. Pode vir na delegacia, dar informações? Sim. Pode ligar para nós, pode vir até aqui, nós vamos manter em sigilo, né? Qualquer pessoa que traga essas informações. Doutora, nós agradecemos muito pelo seu trabalho. É um crime que revolta qualquer pessoa. A mãe, eu entrevistei, ela estava absolutamente constrangida, sofrida e com o sentimento da impunidade, de que nada ia acontecer. Desde sempre a mãe afirma que o professor é o autor do estupro. E agora, com essa investigação que canaliza para ele, o Poder Judiciário, o Ministério Público, nós estamos prestes a dar fim nesses momentos de terror e da impunidade também, porque a criança foi vítima e até agora não tinha ninguém preso, como ainda não tem, mas tem um suspeito, tem alguém. Então, eu quero aqui publicamente parabenizá-la pelo trabalho, pela seriedade, pelo comprometimento em ajudar uma criancinha que tem um pai que está preso, é filha de pessoas pobres, que não tem grandes acessos e que sofreram, doutora, com um sentimento de impunidade. Eu fico feliz e deixo o microfone aqui para suas declarações finais, caso a senhora queira. Ok. Eu queria agradecer, antemão, a própria mãe, né, que diante da situação, ela, mesmo com a perda do controle emocional, depois que ela esteve aqui conosco, nós conversamos muito com ela, né, para que ela se mantivesse mais equilibrada. E muito bom que a partir daí ela passou realmente a nos auxiliar até que a gente chegasse. Né? E agora deixamos com o Poder Judiciário, que a Justiça resolva. Obrigado, doutor. Com imagens de Marcelo Costa, diretamente da Delegacia Divino Betânia Júnior, para o Fala Comunidade.